E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Pega esse tema de hoje, deixa eu falar para vocês. A gente vai falar sobre estimulação elétrica transcraniana, voltados para pessoas que têm dor crônica. E tem mais, especificamente para dismenorreia primária. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse podcast, já curte aí, já compartilha que a gente vai começar com um tema incrível. E para falar sobre esse tema, a gente tem aqui um convidado muito especial, que ele é graduado em fisioterapia, ele é mestre e doutor em psicobiologia pela UFRN. Ele foi bolsista, professor visitante, Júnior CAPS, para fazer pós-doutorado no Centro de Neuromodulação, lá em Harvard Medical School, agora em 2024. E ele é professor do curso de fisioterapia da UFRN e também é docente e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFRN e também do programa em fisioterapia da UFRN. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Pegado. Obrigado, Valquíria. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Vamos conversar. Vamos lá. Acertei aqui teu currículo. Acertou. Que era grande o currículo do homem, hein? Pensa só. Não, mas de verdade, parabéns aí, porque de verdade é algo pra gente, de alguém que tá muito em crescimento e evolução e cada vez mais queria trazer mais aqui para a UFRN, para os alunos, para o Brasil, para a fisioterapia. E vamos falar sobre esse tema, então. Exato. O currículo é fruto de muito trabalho. Então, trabalho, empenho, foco, dedicação, que é o que a gente tem que ter para trazer para o nosso paciente o melhor de forma clínica, né? O melhor para retornar a funcionalidade, colocar esse paciente de volta para a vida. Vamos lá, então. O nosso tema de hoje, então, é TCC. TCC, na verdade, é um nome em inglês, né? Da estimulação elétrica transcraniana. Conta, pessoal, primeiro o que é, para a gente poder falar um pouco melhor sobre isso. Ok. A ETCC é uma sigla, então, do português estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua. Trata-se de um tipo de equipamento de estimulação elétrica, de neuromodulação, onde nós aplicamos uma corrente em torno de 1,5, 2 miliamperes no couro cabeludo dos pacientes. E esses pacientes eles têm efeitos fisiológicos que podem ser convertidos em alterações comportamentais ou físicas, como controle da dor ou melhora do estado depressivo e de ansiedade. Então, trata-se de uma estimulação elétrica, né, de uma eletroterapia, e que pode ser aplicada já no Brasil, né, nós já temos acórdão do COFITO, colocando à disposição do fisioterapeuta na prática clínica com pacientes esse tipo de atividade. Hoje esse tema, Rodrigo, ele já está mais em pauta, vamos dizer, né? A gente já tem congressos falando muito sobre isso, a gente já tem fisioterapeutas conhecendo um pouco melhor sobre o nome em si, às vezes não sobre exatamente como funciona, como é. Há quanto tempo a gente já tem pesquisas mais robustas voltadas para esse tema, para que ele se repercuta mais nessa prática clínica do fisioterapeuta? Ok. Desde 2001, algo em torno do início desse século, um pioneiro, que é o professor Philip Fregner, que é um brasileiro, que hoje é professor da Universidade de Harvard, ele começou a utilizar esse tipo de corrente em pacientes com dor crônica, em especial fibromialgia. E foi visto que em algumas áreas cerebrais específicas, onde se coloca os eletrodos, ocorre uma melhora desse quadro clínico do paciente, da dor crônica. Então, nós temos aí talvez 25 anos, 20 anos de estudos mais robustos e que hoje já temos alicerce suficiente para aplicação clínica. Então, nós temos consensos, nós temos guidelines, inclusive um latino-americano, promovido por vários pesquisadores brasileiros, escrito por eles, que preconizam um grau de evidência A, grau de evidência B, para diversos tipos de doenças. A grande maioria com dor crônica. Então, já temos robustez, 20 anos de estudo na área, com estimulação elétrica, e já dá para aplicar na clínica, sim. Que massa. E quando a gente olha para o tratamento, pensando até de forma geral ainda, sem entrar especificamente na dismenorreia primária, mas pensando no paciente com dor crônica de forma geral, o tratamento, quando a gente olha para o TCC, ele tem uma característica de um tratamento a longo prazo, com que frequência esse paciente tem que ir, por exemplo, no caso da universidade ou na clínica para receber esse tratamento. Chega um momento em que ele tem alta e ele não precisa mais ir, precisa de outros tratamentos em conjunto. Como que hoje se enxerga o TCC acoplado a esse tratamento da dor crônica? A ETCC ela pode ser associada no tratamento como técnica adjuvante,
ao meu entendimento. Então, o paciente ele nunca vai só fazer a ETCC, a estimulação elétrica. Então, ele pode fazer um exercício aeróbico, como no caso da fibromialgia, um exercício aeróbico associado à ETCC. Né? No caso da dismenorreia também. Os guidelines eles preconizam que a estimulação elétrica ela deve ser aplicada de no mínimo 5 dias seguidos até 20 dias consecutivos. Então, seriam 4 semanas, um mês de tratamento de segunda a sexta. Clinicamente é mais viável do que os finais de semana. E com um mês de tratamento, então 20 dias de aplicação, sugere que a gente tenha aí até 3 meses de modulação cerebral e controle de dor. Então, a partir disso, né, a partir desses 3 meses, o cérebro é plástico, então ele vai readaptar ao início do tratamento e são necessárias mais sessões, tudo indica, para se tornar novamente modulado e promover controle de dor novamente. Então, vamos dizer assim, 5 dias a 20 dias. Então, quanto mais, melhor, até agora, até porque os recursos eletrofísicos eles são dose dependentes. E a partir daí de 20 dias, a gente tem 3 meses de janela fisiológica para a ação da corrente elétrica promover alterações cerebrais. Tá, então eu entendi a questão que você falou de dose dependente, quanto mais melhor no sentido dos dias, né? Sim. 20 vai ser melhor que 5. Com certeza. Mas e o tempo de atuação no atendimento, na sessão, a aplicação é uma vez no dia? Isso, uma vez ao dia, de 20 a 30 minutos. Então tem consensos que preconizam 20 minutos, outros 30 minutos. Então a sessão o paciente fica parado, ou associada a uma atividade aeróbica. Tá? Então, estudos dizem que a ETCC aplicada no paciente durante 20 minutos, mais atividade aeróbica, pode potencializar o efeito analgésico da dor a longo prazo. Isso é interessante. Então, muito interessante. Isso. Então, é interessante muitas vezes também para aquele paciente que está começando a atividade física que tem dor. Perfeito. Então, a gente pode diminuir a sensação dolorosa com a neuromodulação para que ele consiga fazer mais atividades. É isso que eu estava aqui pensando. Porque quando a gente olha, se a gente pegar guidelines voltados para dor crônica de forma geral, a gente tem dentro de um tratamento multimodal, a gente tem exercícios que entram a questão de aeróbico, treino resistido, a gente tem algumas técnicas passivas que podem ser como trabalhadas, como terapia manual, a gente tem algum tipo de eletroterapia de forma geral. E aí, essa TCC ela vem para trabalhar junto essa modulação da dor, neuromodulação da dor, para ajudar esse paciente. E o que você falou é muito legal, porque assim, às vezes a gente tem um paciente com fibromialgia, em que você olha para ele e você fala assim, você precisa fazer exercício. Aí ele fala, mas eu já tentei, eu piorei. Difícil nisso. E aí você fala, mas repouso é pior ainda. E ele, não, mas quando eu vou pra academia eu fico pior ainda. E aí você fica naquela, tipo, você precisa provar pra pessoa que é importante, mas obviamente o começo dela é muito difícil, é muito sacrificante. E se eu tenho algo que modula melhor essa informação de dor para ele não ter uma crise tão grande depois, uma experiência tão ruim depois daquele exercício, isso é fantástico. Isso. A grande dificuldade do exercício físico hoje não é nem iniciar o exercício, é a adesão do paciente. Né? Então, o paciente com dor crônica que no início do exercício ele vai piorar, vai ter a dor muscular esquelétrica, né, pós-exercício, e ele vai se sentir pior do que o início. Então, se a gente aplicasse uma neuromodulação anterior ao início da atividade resistida, ou da atividade aeróbica, ele pode se sentir melhor. Então, pode diminuir um pouco a dor muscular tardia, né? Ou o quadro geral do paciente, e a partir daí ele tem uma adesão melhor ao exercício. Isso é uma questão de pesquisa interessante. Né? Ainda a gente tem que ver se ocorre aumento ou não da adesão do paciente aplicando a TCC prévio ao exercício aeróbico ou exercício resistido. Em algumas populações com fibromialgia, dismenorreia primária, artrite. E logo após o exercício também. Porque o cara faz o exercício, você põe ele deitadinho ali, ou sentadinho, de boa, sei lá, uma musiquinha, pensando na vida, respirando, mindfulness junto associado, enfim. A gente sabe que muitas coisas vão influenciar, né? Dependendo do momento, se é antes, se é depois, o local que é feito, a forma com que é falado. Mas é muito interessante e muito difícil também o que é feito dentro de uma universidade para você fazer um paciente aderir um tratamento, às vezes a dificuldade que o fisioterapeuta tem na prática clínica de usar aquele mesmo argumento ou aquela autoridade da universidade que ele tem que trazer para dentro do consultório dele para conseguir conversar com o paciente e falar assim, cara, é assim, ó, vai funcionar, mas a gente precisa disso, disso, daquilo.
do que o pacientinho que está entrando numa universidade, está vendo tudo e sabe que ele está sendo pesquisado com os melhores pesquisadores, que aqui tem um professor que fez um pós-doc lá em Harvard. Então, assim, é outra autoridade, né? Exato. E algumas vezes a gente sente um pouco de resistência do paciente e alguns recursos eletrofísicos, principalmente, Sim. como o laser. Então, muita gente acha que o laser de baixa intensidade queima a pele. E aí nós temos que aplicar em nós mesmos para dizer, ó, tá tudo bem, você não vai sentir nada. Posso aplicar na sua ferida ou no seu músculo. E com a neuromodulação é interessante porque é uma corrente elétrica colocada no cérebro, no couro cabeludo. Sim. Então, algumas pessoas podem ter um pouco de preconceito sobre colocação de uma corrente elétrica no cérebro. Mas é muito seguro. Então, assim, mais de 33 mil sessões, existe até um artigo publicado com mais de 33 mil sessões cadastradas, não ocorreu nenhum tipo de efeito adverso grave. Então, assim, obviamente, a gente tem uns critérios de inclusão para qualquer tipo de tratamento com neuromodulação. Então, por exemplo, marca-passo, próteses cerebrais, como válvulas cerebrais, ou crises convulsivas prévias ou doença epiléptica, mulher gestante. Então, alguns pré-requisitos que não se pode utilizar. Fora isso, é muito seguro. E a gente tem que provar para o paciente isso. Faz parte da gestão do paciente e do terapeuta. Com certeza. Obviamente, olhar um eletrodo na cabeça para ele isso. já pode causar uma estranheza, mas é interessante. E quando, no caso, vocês lá fazem várias pesquisas voltadas para vários tipos de dor crônica, e você comentou comigo que disminorreia primária é uma área que vocês estudam bastante. Exato. Como que vocês enxergam isso? O que vocês pesquisam mais para entender em relação a isso daí? Se nós formos ver os dados de quantos % das mulheres possuem dismenorreia, é assustador. Então, o consenso sugere de 50%, que isso é metade da população mundial, então, em termos femininos, a 90%, dependendo do nicho. Então, muitas mulheres sentem dor todos os meses. E hoje, a dismenorreia primária, em termos de tratamento, de reabilitação, ela é considerada uma doença negligenciada. Então, por ser negligenciada, o nosso foco do nosso grupo de pesquisa é justamente aplicar técnicas de neuromodulação nesse público negligenciado, inclusive as mulheres com dismenorreia. Então, a dismenorreia é um tipo de dor visceral, né, que acomete a mulher todos os meses, ou mês sim, mês não. Vocês podem falar melhor que eu. Aí depende, né? Isso. Está mais relacionado com a ovulação, a parte de pensando em ovário, a gente teria um mês sim, mês não, mas Exato. Acaba sendo mais frequente, praticamente todo mês. Exato, quase todos os meses. E além das alterações físicas decorrentes da dor, nós temos as alterações somatosensoriais, cognitivas, né, e de humor. Sim. Então nós temos quadros de mulheres que possuem depressão, né, ou quadros associados à ansiedade momentânea naquele período. E a neuromodulação está aí com uma terapia adjuvante, mais uma vez. Existem tratamentos medicamentosos, acupuntura, massagens, alguns tipos de técnicas terapêuticas manuais. Mas a ETCC está aí. Nós somos o grupo de pesquisa pioneiro na aplicação da ETCC em pacientes com dismenorreia primária. Nós temos 2 ensaios clínicos muito bonitos, com resultados muito bons. E está em andamento um outro, né? Vamos ver se continua com essa perspectiva positiva. Entendi. Para quem às vezes está pensando o que é dismenorreia primária, a famosa cólica menstrual que a mulher sente todos os meses, né? Ou algumas sentem, né? Nem todas. Acho que o ponto é esse, Rodrigo. Em que momento essa mulher tem que entender que essa dor ela passa do aceitável para ser algo anormal nessa fase? Não, eu não deveria sentir isso. E aí eu tenho que começar a buscar. Porque assim, a gente está falando de uma mulher que muitas vezes tem aquele período de dor no mês, que todo mês ela acaba tendo. Então, para ela vira normal, porque todo mês ela tem. Ela vai na ginecologista, ela faz os exames e tá tudo normal. Não tem o que se preocupar. Mas ela tem dor. E às vezes essa dor acaba sendo, de certa forma, incapacitante. Às vezes acaba sendo 2, 3, 4 dias que ela não consegue produzir direito, ela não consegue treinar porque ela está muito sensibilizada. Enfim, a dor acaba atrapalhando em algumas coisas no dia a dia ali. Em que momento ela tem que se preocupar e falar assim, não, eu acho que eu posso buscar uma ajuda para isso? Acho que no momento que ela se sentir
que a sua função, a sua funcionalidade ou o seu dia a dia está alterado por causa dessa dor, como você bem falou. Então, se eu passo 2, 3 dias no mês em casa, né, sem produzir no trabalho, sem ir para a escola ou a faculdade ou algum tipo de estudo, é porque esse tipo de sensação está me prejudicando no dia a dia, as atividades diárias. Então, existe tratamento medicamentoso, existe diagnóstico, né, dado pelo ginecologista, e existe tratamento terapêutico em reabilitação também. Então, se as mulheres estão sentindo por longos períodos de tempo dor frequente todos os meses, devem procurar ajuda. Sim. O interessante também, Valquíria, é que na dismenorreia primária nós temos dor apenas um período do tempo, do mês, pré-menstrual, durante a menstruação. Só que ao longo do tempo, quando a mulher passa anos, às vezes décadas, sentindo dor, existem alterações funcionais e fisiológicas em áreas cerebrais. Então, o cérebro da mulher, isso foi demonstrado recentemente, o cérebro da mulher que sente dor todos os meses, ele é alterado. Então, já existe alteração de sensibilidade central nesse público. Consequentemente, a neuromodulação pode ajudar isso. É muito legal, eu acho realmente fantástico isso, porque eu já tinha visto também papers falando sobre pacientes com fibromialgias ou algumas outras doenças que entram nessa questão da sensibilização central, entrando nessa questão da alteração morfológica cerebral, e aí a gente tem, às vezes, perda de massa cinzenta, aquele paciente que realmente já tem dor há muito tempo, né? E ter essa perda importante e essa alteração importante. E aí o que é legal é que a gente está falando de algo que é reversível. A gente está falando de algo que é possível tratar para que a gente possa, de novo, mandar informações diferentes ali para gerar uma nova conectividade entre esses neurônios, que aí entra a questão da neuromodulação. Exato. Nós temos nesses pacientes essas alterações cerebrais e que o dial, né, de volume de dor cerebral com a amplificação, a gente tem sempre uma desregulação. Então, as mulheres elas sentem mais dor, talvez com aquele mesmo tipo de estímulo, justamente porque existem alterações cerebrais que possibilitam um aumento das vias dolorosas, de sensação dolorosa. Então, a grosso modo, seria isso. E aí, com a neuromodulação, nós tentamos aumentar a excitabilidade do córtex motor, agora um pouco mais de fisiologia, aumentar a excitabilidade do córtex motor primário, e, consequentemente, o próprio córtex motor ele inibe vias mais profundas relacionadas à percepção de dor. Então, não só a dor no sentido físico mesmo, mas o afetivo comportamental também. Então, nós temos várias vias de dor, né? A via afetiva, a via social, via física. Perfeito. E quando a gente olha para a parte de neuromodulação, por que hoje eu não tenho uma máquina dessa em todos os consultórios e clínicas? Talvez. O que dificulta isso? Aí eu te pergunto, quando o fisioterapeuta ele começa a enxergar uma nova terapia, é fora ou dentro da sua formação? É dentro da formação. Então, talvez a neuromodulação, em especial a ETCC, que tem um custo de aquisição mais em conta, ela deve ser mais explorada na graduação. Então, acho que os currículos nacionais, eles devem colocar dentro da disciplina de eletrotermofototerapia recursos eletrofísicos. Alguns cursos possuem a disciplina de dor. Poderia sim colocar recursos eletrofísicos relacionados à ETCC, estimulação elétrica transcraniana. Acho que é a partir daí. Então, hoje, para um fisioterapeuta ele atuar nessa área, ele tem que fazer um curso especial de no mínimo 30 horas em estimulação elétrica e 40 horas em estimulação magnética. Isso é um acórdão do crefito. E depois apostilar no seu crefito. Então, a partir daí, você tem a aptidão e a prerrogativa legal de aplicação clínica dessa técnica. Entendi. Porque quando você olha para um recém-formado, o que ele pensa? Vou abrir meu consultório, eu vou comprar uma maca-maleta portátil, eu vou comprar um laser TNS e ultrassom. Isso. Que é um clássico há anos e anos. Mas ninguém pensa, vou fazer aqui um curso para ter algo aqui diferente no meu consultório. Como a gente estava falando, não é um equipamento caro. É um equipamento que tem um preço muito acessível. Isso. Então ele varia, assim, o custo de uma aquisição de um equipamento ele varia de 4 a 6 mil, a depender da robustez. Equipamentos nacionais, nós temos equipamentos internacionais bem mais caros, em torno de 30 mil, 25 mil reais. Mas os equipamentos nacionais eles são muito bons, inclusive nós usamos em nossas pesquisas.
né? Então, acho que vale a pena o fisioterapeuta hoje que sai da academia, sai da universidade, pensar em fazer esse tipo não é uma pós-graduação, mas um curso de formação. Né? Não é necessário pós-graduação. E para aqueles alunos que de mestrado e doutorado também que fazem pesquisa com a TCC, eles podem apostilar também no CREFITO, de sua região. Então, é uma facilidade a mais. Né? E aí, Rodrigo, quando a gente olha, por exemplo, a gente tem a dismenorreia primária, que é algo que gera um incômodo para a mulher, mas a gente tem muitas mulheres também que acabam, às vezes, tendo um diagnóstico de endometriose. Como que a gente pode olhar para isso daí? Essa dor que muitas vezes é subdiagnosticada ou é diagnosticada, mas fica muito sem saber o que realmente vai conseguir fazer para ajudar essa mulher. Isso. Além da dismenorreia primária, nós temos as dismenorreias secundárias, que são associadas a doenças secundárias que causam dor. E nós temos também endometriose. Então, nós estamos atualmente na UFRN com a professora Teresa Micucci. Estamos está em andamento um ensaio clínico randomizado, duplo cego, com mulheres com endometriose, sendo executado na maternidade de Januário Sico. Então, talvez no final do ano nós tenhamos dados novos, que vai ser o primeiro estudo com aplicação desse tipo de recurso nessa população. Nós não sabemos se funciona ou não. Até porque a neurofisiologia da endometriose é um tanto diferente da dismenorreia primária. Né? Vamos ver. Estou com perspectivas positivas, mas como pesquisador nós temos que ser juízes, né? E não torcedores. Então, como juízes, nós temos que ver o desfecho do ensaio clínico para ver se pode ser utilizado ou não. Sim. Temos também cistite intersticial, que vai ser um próximo ensaio clínico. Quando acabarmos o da endometriose, nós vamos começar o da cistite intersticial. Então, vocês podem observar que a gente tem um foco muito legal na saúde da mulher. Né? Então, talvez nos próximos anos nós tenhamos uma nova tecnologia para ser aplicada nesse público. Muito bom, fiquei aqui imaginando o torcedor e o juiz. Né? Porque a gente tem uma tendência de falar assim, nossa, eu queria muito que isso desse certo para tal coisa. Claro. Mas de fato tem que esperar, né? Não qual vai ser? Como que vai ser? Isso. O pesquisador ele tem que esperar os fatos e os dados. Então, como clínico, você pode torcer para aquela técnica, mas como pesquisador nós temos que jogar o jogo, como as regras ditam, e depois analisar os dados para saber se realmente funciona ou não. Às vezes a gente fica triste quando não funciona. Exatamente, eu ia falar. Isso aí é muito difícil, viu? Porque geralmente quando você tem uma pessoa que fala assim, nossa, eu quero estudar tal área, porque eu sou muito apaixonado. Muitas vezes ela já tem uma vontade, nossa, queria que isso desse certo, queria que isso funcionasse, queria que não sei o quê. Isso. E obviamente eu acho que o processo de mestrado, doutorado, ele trabalha muito a mentalidade do aluno. Porque no começo, quando você entra no mestrado, você é muito ingênuo. Você é muito, assim, torcedor. Vai ganhar o Nobel, você é muito né? torcedor. Só que aí você vai aprendendo que não adianta. Não é você torcer que vai dar certo ou não. Exato. E aí você começa a se colocar mais nesse papel do juiz ali, do árbitro, de falar, não, peraí, deixa eu ver para onde que vai. Eu acho que no doutorado a gente tem uma mentalidade melhor. No mestrado ainda começa, né, e depois termina com uma mentalidade melhor, mas no começo é mais difícil. É uma questão de maturidade científica. Total. Isso. Então, o mestrado, o doutorado, ele vai qualificar o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da saúde em termos de maturidade científica, de criticar ou não, de usar ou não determinada técnica. E o interessante da neuromodulação que eu gosto de frisar para todos é que nessa área específica a gente não colocou a carroça na frente dos bois. Então, existem dados robustos para aplicação em determinadas doenças e que já existe grau de evidência bom. Então, a gente esperou o grau de evidência para depois aplicar na clínica. Isso é interessante. Né? Isso traz segurança ao terapeuta e ao paciente. Show. Uma coisa assim, ó, se a gente pensar numa dismenorreia primária, como você falou, a gente está falando de uma dor nociceptiva visceral. Essa paciente ela tem uma dor relacionada ao útero, a essa região de ovário. Agora, a partir do momento que o tempo vai passando, a partir do momento que ela vai de verdade cronificando, vamos dizer assim, que a gente tem muitos fatores associados ali, a gente pode ter uma dor nociplástica meio que junto ali, essa sensibilização central. O resultado, ele tem mudado se eu estou falando de uma paciente com um tempo menor dessa dor de dismenorreia primária ou uma paciente com fatores psicológicos e sociais muito mais intensos em relação ao resultado do TCC? Isso, acho que sim.
Então, como a dor ela não tem um foco único, né? Ela tem um contexto biopsicossocial. Existem alguns pacientes com algumas dificuldades socioambientais que dificultam o tratamento e a melhora da dor. Então, existem outros pacientes que também têm dificuldades afetivo-comportamentais. Então, como a dor é vamos dizer assim, uma tríade até o momento, deve ter mais fatores, mas ao momento várias tríades. Isso, várias tríades talvez. Mas hoje nós temos um momento, a parte de dor visceral, fisiológica, vindo da prostaglandina uterina, né? No caso da dismenorreia. Temos também a parte de comportamento. Então, temos a área afetivo-comportamental e temos a parte de suporte social e apoio social. Por exemplo, em fibromialgia, alguns estudos dizem que até 25% da dor da mulher ela vem de componentes afetivo-comportamentais de apoio e suporte social. Então, olha só, se você em casa tem um suporte bom, no trabalho, se você tem um suporte bom em relação à sua doença, você pode até diminuir um pouco sua dor por causa disso, apenas com suporte, pelo reconhecimento da dor. Então, isso influencia bastante. Talvez a ETCC também tenha influência desses fatores, assim como todo tipo de tratamento, até medicamentoso, né? Sim, sim. E aí, quando a gente pensa, Rodrigo, por exemplo, vamos pensar numa paciente com fibromialgia, que às vezes fica mais fácil do pessoal entender esse contexto de uma dor crônica mais incapacitante, talvez. Aquela paciente começa a ter dor quase que todo dia. Sim. Então, ela não tinha antes, mas agora começa a ficar insustentável e o cérebro dela, ela está recebendo informações nociceptivas o tempo todo e está gerando essa informação de dor para ela o tempo todo e totalmente alterado, uma sensibilização central importante, uma modulação completamente perdida ali, vamos dizer, não conseguindo modular de fato essas informações, uma amplificação importante. E aí a gente tem que esse cérebro dessa paciente, ele pode começar a ter perdas morfológicas, pode começar a ter alterações morfológicas, vamos dizer melhor. Só que o que a gente tem que entender é que o objetivo é como se esse cérebro tivesse doente. Vamos pensar assim? Não tô olhando para esse cérebro, cara, toda a informação que tá vindo, ela se torna uma informação muito maior do que era para ser e volta informação de dor e aquilo é um ciclo que fica ali. E essa paciente dificilmente consegue cortar isso simplesmente com pequenas mudanças. Simplesmente ou indo na academia, exato, ou se alimentando melhor. Ela tá numa situação muito difícil de sair dali. Que é aquela paciente que ela fala, eu já tentei de tudo e nada melhora. E esse cérebro é como se fosse um cérebro doente. O fato é que ela precisa ter um cérebro saudável de novo para que esse cérebro saiba o que não é dor. Esse cérebro não sabe mais o que não é dor. Né? Como se ele tivesse viciado naquela informação e ele tudo que chegou, ele pá, dor. E a gente precisa de um cérebro saudável de novo. Então você enxerga o TCC como uma ajuda para esse paciente conseguir sair dessa zona estagnada, para começar a ter essas mudanças de pilares de saúde que são tão importantes, para que potencialize um pouco mais essa melhora, para dar uma respirada nesse cérebro e ele começar a entender de novo o que é não ter dor, não ter uma informação nociceptiva que ele já devolve uma informação de dor de uma forma tão aberrante? Talvez sim, né? Talvez sim. Nós temos, para a fibromialgia, a ETCC, estimação elétrica transcraniana, ela tem um nível de evidência B. E alguns guidelines dizem que é A. Então, ela pode ser aplicada na clínica, tá? E talvez ela ajude no início, justamente para tirar o paciente de uma fase mais agudizada. A fibromialgia é crônica, mas nós temos fases de oscilação, a depender do comportamento, do dia a dia do paciente. Vamos falar mulheres, porque são 96% dos pacientes com fibromialgia são mulheres. Nós temos um grupo na UFRN, né, de fibromialgia. Desde 2009 eu trabalho com fibromialgia. Então, eu tenho diariamente contato com as nossas pacientes, que hoje são amigas, se tornam amigas ao longo do tempo. E é difícil, eu entendo. Eu não tenho, graças a Deus, pessoas próximas que tenham fibromialgia, mas eu entendo pelo convívio com as pacientes, né? E o tratamento ele tem que ser multimodal. A ETCC está para ajudar como adjuvante. Bons resultados são encontrados, principalmente a nível de dor, né? Porque a fibromialgia ela tem, além de dor, ela tem fadiga crônica, né? Ela vai levar o paciente a estados de humor alterado, depressão, ansiedade. Sim. Mas em termos de dor, ela melhora bastante. Eu recomendo o uso, sim, em termos de consultório, talvez aplicado juntamente com exercício aeróbico,
né? Que é um padrão ouro para fibromialgia. E o fisioterapeuta tem que se apropriar desse conhecimento. Então, paciente com fibromialgia, no consultório do fisioterapeuta, é exercício. Então, o primeiro ponto é exercício. Vai ser difícil o paciente entender inicialmente? Vai. Mas aí cabe a você ter o seu know-how de convencimento para fazer com que o paciente ele entre, né, na rotina de exercício. E associado ao exercício, pode sim realizar estimulação elétrica transcraniana. Então, fica a dica, né, para os nossos colegas clínicos. Essa parte que você falou é tão difícil para algumas pessoas, porque a comunicação é uma das coisas mais importantes na hora que a gente vai atender um paciente, né? Seja para a escutativa no paciente com dor crônica, que eu preciso realmente estar muito atento ao que ele está me falando, ou os sinais que ele está me mostrando, né? Ou o que brilha o olho dele que era no passado que ele fazia, que hoje ele não faz mais. Então a gente tem que estar tão atento a isso, porque às vezes o físio ele está tão querendo convencer o paciente de alguma coisa que ele às vezes não consegue ouvir e prestar atenção no que realmente é mais importante para que ele possa ter argumentos para falar de algo que o paciente quer. Porque uma coisa é eu querer convencer um paciente que ele precisa melhorar o que eu acho que é melhor. E outra coisa é o que ele me falou que ele quer. E aí eu mostrar que eu tenho algo que pode ajudar ele diante daquilo que ele quer, que é a motivação dele, né? Senão se torna muito difícil a comunicação ali. E você se torna um educador, então. Total. Concorda? Você, quando está com o paciente, você primeiro tem que educá-lo enquanto a terapia que você vai fazer, e ele tem que ter o aprendizado disso. E aí passa pela educação em dor, né? Nós temos que, além de usar nossos recursos eletrofísicos ou terapêuticos manuais, temos que também ter essa parte de comunicação social, de educação em dor e de convencimento, que é importante. Total. E de educação em dor tem um livro que é maravilhoso, que chama Você Não É Sua Dor. Você vai ganhar um, com certeza. Eu vou te dar um. Mas é um livro que é realmente escrito pensando nesse lado. De como que eu falo com o paciente, de como que o paciente precisa ouvir para mudar o nível de consciência dele, para entender o que é importante, né? Que é muito melhor ele estar fazendo exercício, mesmo que ele sinta dor, do que ele estar parado e não sair daquela zona estagnada. Ele entender que ele também é ativo nesse processo de tratamento dele. Não é só um outro profissional que eu vou buscar e que vai fazer alguma coisa em mim. Exato. Nós podemos prevenir crises de dor. Então, enxaqueca crônica. Né? Eu, como professor universitário, passo horas e horas fazendo aula, escrevendo artigos, com 2 telas na minha frente. Eu tenho enxaqueca crônica. Né? Então, assim, uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses eu tenho crise de enxaqueca. E é dor. Né? Então, eu posso me educar a diminuir as crises de enxaqueca. Certo? E aí eu me educo. Então, eu previno... É uma fase de educação em dor que previne quadros de dor que são péssimos. Você para de trabalhar, não é isso? Então, assim, e como existem centenas, milhares de pessoas, não só com enxaqueca, mas como também dor pélvica, dor lombar, né? Fibromialgia. Então, assim, grande parte da população hoje sente dor. Faz parte da nossa rotina, ficar sentado várias horas ao dia, né? Ainda bem que nós fazemos exercício, né? Total. Então, na verdade, você é surfista, eu tô tentando. Vou marcar com Valquíria aqui um dia. Só vou levar caldo lá. Vamos ver. Então, esses momentos fazem com que a pessoa diminua quadros de dor crônica, né? Exercício físico, principalmente. Perfeito. Rodrigo, como que você enxerga o futuro da TCC? O que você acredita que precisa ser explorado em termos de pesquisa para que a gente consiga aproveitar mais esses resultados, esses ganhos que de fato ela pode estar ali ajudando? Nós temos 3 desafios. Inclusive já foi publicado uma carta ao editor bem interessante, inclusive por um aluno nosso, o colega Edson, que fez o mestrado, doutorado conosco, e com a professora da Federal da Paraíba. E ele diz o seguinte, ele publicou uma carta ao editor, ao Brain Stimulation, que é uma revista importante na área, dizendo que o Brasil ele tem 3 dificuldades e que a gente tem que avançar nisso na aplicação prática da estimulação elétrica. Uma delas é o acesso ao equipamento, bem como você falou, o acesso ao equipamento. Depois vem o paciente aceitar o tratamento e a dificuldade de entendê-lo. Tá? E terceiro, a internet. Muitos tipos de terapias hoje são feitas domiciliar,
que precisam de instrumentação, como por exemplo um smartphone ou uma internet, né? Para que se tenha conexão terapeuta a paciente e consiga se fazer a terapia fluir. Então, o foco principal da pesquisa hoje que eu vejo na neuromodulação seria colocar o paciente para fazer em casa, então seria domiciliar o Home-Based Rehabilitation, né? Tudo guiado por smartphone. Então, a gente inclusive tem uma pesquisa interessante com a startup britânica, que o paciente leva o estimulador elétrico para casa, ele é um hairband, é uma bandana, como se fosse uma tiara, não sei como vocês chamam no sul. Seria um diadema. Um TCC portátil? Portátil. Como se a gente tem um TENS hoje portátil, Exato. um TCC portátil. É um TCC portátil, Bluetooth. Sim, tiara eu conheço. É uma tiara. Então o paciente ele leva para casa uma tiara. Tiara, um marquinho. Isso. Esse ensaio clínico que nós estamos fazendo com disminorreia primária. E quando o paciente chega em casa, ele bota a tiara para fazendo qualquer coisa. Ele pode ficar estudando, colocando a tiara, varrendo, enfim, comendo. Então ele coloca a tiara, lá abre o celular, abre o aplicativo da empresa, liga o aparelho e automaticamente o aparelho liga e desliga só. Então essa é uma grande perspectiva futura. A estimulação elétrica ser aplicada em casa, obviamente com prescrição do fisioterapeuta ou do outro profissional responsável, mas feito em casa, home-based, Bluetooth, wireless, completamente digital, né? Sem precisar que o paciente vá à clínica fazer isso. Ou então ele vai, faz a terapia manual, faz exercícios aeróbicos, mas deixa para fazer estimulação elétrica em casa. Então, eu acho que o futuro é isso. Segundo ponto é identificar os benefícios a longo prazo. Então, quando a gente fala a longo prazo, a gente fala 4 meses, 6 meses, 1 ano. Existem pouquíssimos estudos a longo prazo com vários tipos de doença. Então, a gente tem que avançar nisso aí. Entendi. Eu tô imaginando uma pessoa chegando na casa dela e falando: Alexa, iniciar tratamento neuromodulação. Exato, vai ser por aí. Vai ser por aí. Imagina isso. Isso, então, o smartwatch, Total, você entra no aplicativo, clica no smartwatch, coloca a bandana e ele faz o tratamento, 20 minutos. Quando acaba, ele apita, você tira, vai fazer suas atividades de vida diária. Na Europa já existe, já foi aprovado o equipamento. No Brasil, a Anvisa, talvez aí nos próximos anos, vai estar com um processo de aprovação também desse equipamento. Na União Europeia já está aprovado. Mas para isso teria que baratear muito ainda, né? Para chegar a ser portátil. Isso. Na União Europeia ela está sendo vendida a 420 a 450 euros. Então nós temos que multiplicar por 6 hoje, mais ou menos. Uns 2.500 aí. Então a gente teria mais umas taxas de importação, mais ou menos, só para ter ideia de quanto seria. Então esse equipamento fica em casa, você fica com ele em casa. Você faz o tratamento de 10 sessões, por exemplo, melhorou da dor, piora da dor, você volta ao terapeuta, ele prescreve mais 10 ou 20 e aí libera no equipamento Homeblazer, Bluetooth. Na hora que o paciente está recebendo a estimulação, ele precisa ficar parado ou ele pode, por exemplo, estar fazendo a esteira? Ele pode estar fazendo o exercício enquanto está recebendo? Pode. Então, existem inclusive alguns estudos do professor Fregner que viu que a estimulação elétrica junto com o exercício aeróbico na esteira, ele aumenta a eficácia. Porque eu estou priorizando 2 tipos de atividade de recursos terapêuticos, exercício aeróbico e estimulação elétrica, que fazem a mesma coisa no córtex motor, ele excita o córtex motor. Então, existe uma excitação maior desse córtex, consequentemente uma redução maior da dor. Em fibromialgia, no caso. Interessante, porque aí o portátil ela leva para academia, né? Isso. E ela vai fazer as atividades dela com o arquinho, com a tiara. Exato. E até que ponto a gente poderia olhar para um atleta usando isso e falar que é um doping? Muito bom. Existe um grande pesquisador brasileiro, o professor Ocano, da Federal do ABC. Acho que vocês podem até dar uma olhada na internet. Bota Alexandre Ocano. Então, ele tem alguns estudos belíssimos sobre performance em atletas, né, com o uso de estimulação elétrica. Legal. Então, por exemplo, já foi visto em ciclistas que o uso de estimulação elétrica no córtex temporal, e aí pega um pouco de ínsula, ele vai diminuir a percepção de esforço. Lembra de Borg? Escala de Borg? Sim. Então, aqueles atletas que fizeram a estimulação elétrica, eles perceberam menos esforço no mesmo nível de atividade. Durante a fase de treinamento para uma competição. Durante uma fase de treinamento submáxima, lá em cima, performance bem alta. Né? Existe até uma teoria da conspiração dizendo que aqueles atletas olímpicos da natação que usam aqueles headphones gigantes, né? Existe a teoria da conspiração que seria a estimulação elétrica.
né? Bom, não sei. Mas é importante dizer que no atleta em si, ele tem um efeito menor do que no paciente com dor, né? Mas no atleta... Teoricamente, o cérebro dele já está saudável, né? Isso, né? Mas no atleta, o foco é performance. E aquela questão de 2, 3% a mais no atleta é uma diferença entre uma medalha de ouro e uma desclassificação. Então, clinicamente, não é relevante. 3%, 4% não é relevante. Em termos de dor, nós temos que ter uma diminuição de 20%, 30%. Mas para atletas, qualquer performance acima de 2, 3% já é muito ganho. Então, existem estudos muito bonitos em atletas, né? A melhora, por exemplo, da força muscular, existe a melhora da percepção de esforço, né? Da variabilidade cardíaca, melhora também. Esse estudo do professor Cano mostrou isso em ciclistas. Também existem alguns poucos estudos sobre equilíbrio, né? Mas, inclusive, você perguntou sobre o doping, tem um artigo bem interessante na Nature. Bota lá, Nature, Neurodoping, Estimulação Elétrica Transcraniana, em inglês, né? E aí vocês vão encontrar justamente um editorial perguntando: TCC é doping? E aí fica a pergunta. Então, talvez, eu acho que vai mesmo na linha de aplicar um laser. Se eu tenho um paciente, um jogador de futebol, que teve uma lesão e precisa de colocar laser, certo? Ou então ele precisa colocar estimulação elétrica para melhorar a dor. Seria a mesma coisa, não? E então, se eu colocar o laser e uma estimulação elétrica ainda? Eu acho que não é doping, né? Eu acho que não é doping porque é um recurso eletrofísico como outro. O gelo, todo atleta usa gelo. É um recurso eletrofísico. Nós estamos colocando um recurso externo para alterar a fisiologia daquele local. É a mesma coisa da estimulação elétrica transcraniana. É um recurso externo que altera a fisiologia daquele local de forma indireta porque é aplicado no cérebro. Mas não tem como saber que foi usado, né? No caso do doping, tem? Tem como saber, mas teria que fazer exames não são tão simples assim os exames. Não são tão simples. Teria que fazer alguns tipos de estimulação de potencial motor evocado ou eletroencefalografia, né, em alguns períodos específicos para se identificar se teve alteração ou não. Mas dá para saber. Principalmente utilizando a TMS, a estimulação magnética, através de um exame chamado potencial motor evocado. Entendi. Porque se fosse considerado doping, eles poderiam dar um prazo em que teria um tempo mínimo que você não pode usar próximo da competição. Exato. Mas aí tomara que não seja. Porque senão tomara que não seja. É um argumento para que o laser seja, ou qualquer outro recurso eletrofísico seja também. Né? Tomara que não seja. Tomara que não seja. Então, esse artigo da Nature que foi publicado, ele não diz que é. Ele apenas enfatiza que existe esse tipo de recurso e deixa para nós pensarmos. E aí, vai ser ou não vai? Né? Então, ele abre a questão do argumento de autoridade dos estudos. Ele mostra, inclusive, a Federação de Snowboard Americana disse que está usando os atletas. Tem lá uma declaração do... E Stephen Curry usou também. Stephen Curry usou. Está lá a foto. No artigo tem a foto de Stephen Curry. Que ele usou estimulação elétrica antes dos jogos da NBA. Então, a turma está usando. Se não piorar, vamos ver. É interessante. Eu acho que o ponto é durante a competição, né? Que, inclusive, até na corrida, o próprio fone de ouvido, tudo que eles entendem que interfere ali, durante a competição não pode. Mas o antes ali, eu acho que é um pouquinho... talvez demais você querer proibir algumas coisas que não são tão invasivas assim, ou não mudam tanto essa parte, enfim, assim como alguns medicamentos estimulantes. Hoje um cafezinho, ele é doping, né? Qual dose? Um expresso é doping? É uma doping, É mesmo? Eu acho que pela Confederação Internacional, vinculada às Olimpíadas, né? Específico das Olimpíadas, é considerado doping. Caramba. Porque o café, ele aumenta a regeneração tecidual, muscular, por exemplo. Então, enfim. Então, se um cafezinho é doping, tomara que eles não queiram colocar esses recursos eletrofísicos como doping também. É verdade. Muito bem. E que mais, Rodrigo, que vocês pesquisam ali em relação a esses pacientes? Que tipo de dor, patologia vocês ainda pesquisam e vocês estão analisando? O que muda tanto? Nós temos o foco de pesquisar doenças que são negligenciadas,
Então, se você for pegar, por exemplo, no PubMed ou qualquer outra fonte, Pedro, Cochrane, existem dezenas, centenas de estudos com AVE, com Alzheimer. Principalmente os Estados Unidos está buscando muitos estudos nessa área, porque a população está envelhecendo lá. Então, no Brasil, nós temos duas doenças negligenciadas que eu acho interessante falar, que um é a artralgia crônica pós-chikungunya. Então, temos muitos pacientes chegando na clínica dizendo que teve chikungunya, que não tinha dor e que agora tem dor. Perfeito. Então, é um tipo de artrite, né? E é negligenciado. Não se tem, por exemplo, exames de EEG nesses pacientes. Não se tem exames para se detectar alterações cerebrais. Não existe nenhum tipo de estudo publicado. E um outro tipo de população negligenciada que nós estamos focando é o paciente com doença renal em estágio terminal que faz hemodiálise. Então, grande parte desses pacientes eles possuem dor crônica. Aí tem vários tipos de dor musculoesquelétrica, enxaqueca, temos alterações osteoclásticas, né, ósseas importantes nesses pacientes que provocam dor crônica e que também são negligenciados em relação a tipo de tratamento de reabilitação. Então, nosso foco agora é doença renal crônica, paciente em hemodiálise, aplicando a TCCO, que é interessante. É uma área que a fisioterapia ela não está lá. Então, nas clínicas de doenças renais, nós vimos vários profissionais, mas não tem fisioterapeuta nessa área atuando, certo? E eu acho que é importante, porque são pacientes que têm dor crônica. Muitas vezes não podem tomar medicamentos mais fortes, Verdade. porque já tem uma alteração renal importante. E aí cabe a fisioterapia como recursos adjuvantes, né, tratar esses pacientes. Então, chikungunya e renais crônicos. Quando a gente olha para chikungunya, o objetivo é associar esse tratamento, porque assim, o que eu entendi é que você falou, a gente faz de 5 dias a 20 dias, beleza, fiz um tratamento, por exemplo, nesse paciente de chikungunya que está com muita artralgia, e aí como que funciona o follow-up desse paciente? Como que vocês analisam, em quanto tempo, existe uma possibilidade de uma nova intervenção? Em termos de pesquisa científica ou de clínica? Os dois. Os dois. Pesquisa científica é muito difícil fazer follow-up aqui. Primeiro porque a condição do paciente, geralmente, nossos pacientes possuem uma condição socioeconômica mais baixa e o acesso de transporte é muito difícil. Então, nós temos nas nossas pesquisas, nós fazemos follow-ups, que é uma reavaliação pós-tratamento. 1 mês, 2 meses e 3 meses depois. Justamente para ver o pico de atividade, de melhora da dor. E é interessante que no último follow-up a dor começa a voltar. Porque já tem alterações cerebrais revertendo a estimulação elétrica. De 1 para 3, né? Do final do primeiro mês praticamente para o terceiro. Então nós temos uma avaliação inicial, que é o baseline, que é a linha de base, que o paciente está morrendo de dor. Então fazemos o tratamento de 5 dias, fizemos outro ensaio de 6 dias não consecutivos, segunda, quarta e sexta, para justamente melhorar a adesão. E nós fizemos um outro estudo agora do colega Antônio, que fez doutorado conosco, que são 10 dias consecutivos, que a gente diz. Então, de segunda a sexta e outro dia segunda a sexta. 10 sessões. E nós tentamos fazer um follow-up de 1 mês, 2 meses e 3 meses. Só que ninguém voltava no terceiro mês. Justamente pela dificuldade, pelos custos. Então, é difícil, né? Nós não podemos pagar o paciente para ele participar no Brasil. Nos Estados Unidos é permitido, mas no Brasil não é. O Código de Ética não permite. Então, essa é uma dificuldade, né, de ver o quão longo o tratamento pode ser associado. No particular, né, na clínica, vamos dizer assim, sem ser pesquisa, o paciente com artralgia crônica, né, pós-chikungunya, ele deve fazer um tratamento de exercício resistido, exercícios aeróbicos, aos poucos, de intensidades leves, moderadas. Então, quem vai dizer que está bom, né, em termos de intensidade de exercício é o paciente, é o limite da dor, e aí com progressões, né, a partir de cada caso. Mas o uso da ETCC também pode ser utilizado, né, porque existem poucos estudos com chikungunya, só o nosso grupo estuda chikungunya, os resultados foram bons, mas é uma dor artrítica, né? Então, dá para usar. Mas aí no caso que você falou, beleza, no final do primeiro mês praticamente estava legal, depois no terceiro mês eu tive um pico de dor de novo. Esse pico de dor, ele seria associado com o começo do tratamento? Tipo assim, o paciente voltou para a zona que ele estava, que era uma zona bem álgica. Outra pergunta, vocês chegaram a fazer algum follow-up por ligação para ter uma noção, né? Não sei exatamente como era a avaliação ali, se era obrigatório presencialmente, mas para ter uma noção, pelo menos, de como estava ou de como foi
esses picos ao longo do tempo? E a terceira pergunta, existe a possibilidade desse paciente retornar após uns 6 meses, por exemplo, ou existe uma contraindicação de fazer o tratamento de novo? Certo. Todas as avaliações tinham que ser presenciais. Então, nós não podíamos avaliar o paciente por telefone ou por e-mail, como Forms, né? Google Forms, não podemos. Então, não foi feita. Em relação ao retorno, todos os pacientes que fazem ensaios clínicos conosco, no final, eles são convidados a participar novamente, né? De um tratamento, porque o nosso código de ética, ele necessita disso. O comitê de ética, ele pergunta, né, se nós vamos oferecer tratamento depois do estudo. Principalmente aqueles pacientes que fazem o sham, né, que é o placebo. Então, no final do ensaio clínico, nós abrimos as cartelinhas com os nomes dos pacientes e nós chamamos, você participou do ensaio como um sham, como o grupo placebo. Agora você tem o direito de fazer a terapia. Você gostaria de fazer? E muitos pacientes gostam, né? Em termos do retorno, não tem contraindicação, nem tem efeitos adversos ou colaterais graves de fazer neuromodulação por muito tempo, por muito período, muito longo. Então dá para se fazer. Tudo indica que a neuromodulação ela seja algo mais perene. Então que você faça 10 a 20 sessões, tenha um período de melhora, depois de tantos meses, talvez 4, 5 meses, a depender de cada caso, retorne à dor e você tem que fazer novamente. Tá? Estudos de muito longo prazo, de anos realizados com essa perspectiva, são ausentes. Então não temos. Tá. E qual era essa avaliação que vocês fazem ali que, de certa forma, é obrigatório ser presencial? Nos estudos com dor crônica, nós utilizamos a algometria, que é um relógio. Perfeito. Né? Nós fazemos uma pressão em alguns pontos, como, por exemplo, o deltoide, né? Aqui abdômen, em pacientes com dismenorreia primária, lombar. Fato, o paciente sozinho não tem como fazer. Não tem, então ele tem que ficar passivo, o terapeuta, né? Tem que fazer o exame. Nós temos questionários e esse ano nós teremos a aquisição de um equipamento muito interessante que vê a modulação condicionada da dor. Então, mais um incremento que a UFRN e a CAPS, né, CNPq vai nos proporcionar e que pode ajudar bastante a entender essas dores negligenciadas, principalmente a chikungunya. Voltando à chikungunya novamente. O Brasil ele é mundialmente o líder de casos de chikungunya. Se não for o líder, está entre as primeiras 2 ou terceira posição. E pouco se faz para essa entidade. Então, nós, como pesquisadores, fisioterapeutas, nós temos que ter, né, nós temos que ser protagonistas na pesquisa com chikungunya, desde vacina até o processo de reabilitação. E é esse esforço que a gente está tentando fazer. Entendi. Só para entender, no caso, vocês têm toda a avaliação instrumentada da dor, né, que você falou, a parte de algômetro, aí vocês avaliam desde a questão também da somação temporal, de ter estímulos repetidos ali para ver se o paciente está alterando essa parte limiar de dor, é isso? Isso. Nós utilizamos o limiar de dor com algômetro, a tolerância à dor, em alguns ensaios como fibromialgia, então o paciente vai até onde ele não consegue. Né? Nós utilizamos alguns questionários, vamos dizer assim, mais objetivos, outros mais subjetivos. Então, questionário é uma coisa que o paciente poderia responder à distância. Pode ser, não sim. Seria a mesma avaliação, mas às vezes eu poderia ter alguns indicadores que à distância ele responde. Claro, então podemos utilizar o McGill, né, um inventário breve de dor, uma escala EVA normal, né, de 0 a 10. Só que aí, se for feito online, não pode ser a EVA. A escala numérica verbal da dor. Tem que ser a numérica. Né? A EVA é a que tem apenas o 0 e o 10. Com 10 centímetros tem que ser marcado. Então, online teria que ser a escala numérica, que é de pontilhado, né, de 1, 2, 3 até 10. Perfeito. Esses são recursos mais utilizados por nós e por pesquisas em geral em neuromodulação e dor. Então, todos eles são bem-vindos. Então, quem quiser fazer pesquisa e tiver poucos recursos no sentido de equipamentos robustos para dor, pode utilizar um algômetro, pode utilizar a EVA, né? Algumas escalas, como o McGill, inventário breve de dor. Tudo bem, pode usar. Entendi. Porque o que eu entendi é que vocês aí, a partir do momento que vocês finalizaram a pesquisa em 3 meses, existe esse tratamento que é oferecido para eles. Então, depois, realmente, não tem como fazer um follow-up se, teoricamente, eu encerrei a pesquisa e eles já entram em tratamento, né? Então... Podem interferir os dados. Para ter esse a longo prazo, esses pacientes teriam que estar ainda dentro da pesquisa, vivendo
teoricamente, sem a intervenção da universidade, mas obviamente com a intervenção de tudo que eles quiserem fazer, para saber como que foi lá no final a longo prazo, né? Mas aí eles realmente teriam que passar por um processo de quase um ano, talvez, para ter um resultado ali. E a gente sabe que a interferência é muito grande. Exato. E se esse paciente, por exemplo, melhorou e vai fazer corrida de rua, começa a surfar? Então é uma outra... um outro contexto, né, social, que ele começou a fazer uma atividade e que pode interferir a longo prazo. Então, é difícil fazer um ensaio clínico com um ano de acompanhamento. Porque ele começa dentro do estudo, né, e depois ele sai do estudo e começa o dia a dia. E nesse dia a dia ele pode ter feito algum tipo de terapêutica ou de atividades físicas que alterem a sua dor. Então, pode ter aí um efeito modificador, né, a longo prazo. Mas você concorda que é interessante saber como que as pessoas vão se condicionando com o meio ambiente? Porque, de certa forma, tem aquele cara que fez o tratamento, que recebeu o tratamento, sentiu a melhora, depois teve um pico de dor ali. Tá, mas o que ele vai buscar? Será que ele vai ser mais ativo para se tornar de fato mais ativo? Será que a pessoa que volta para a zona estagnada? Ou o cara que recebeu o tratamento Chan, será que pode ter uma influência? É interessante você ver, na verdade, como que vão ser as escolhas dessa pessoa, que obviamente a gente sabe que vai ser muito aleatório, entre aspas, mas cada um vai ter as suas escolhas, o quanto elas cuidaram dos pilares de saúde, o quanto elas realmente foram mais ativas nesse processo, porque no longo prazo, às vezes a resposta é como você falou, eu não sei, né? Tipo, eu não tô torcendo. O que será que vai acontecer depois de um ano num grupo que, na verdade, elas podem fazer o que elas quiserem depois? Interfere nos resultados base da pesquisa. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que avaliar os pacientes no dia a dia. Então, também faz parte do contexto de ensaios clínicos longos. Aí, estatisticamente, a gente pode fazer um ajuste, né? Quando comparar os grupos, para grupos que iniciaram algumas atividades pós-estudo. Você falou do placebo, né? E a gente tem uma melhora até de 20% nesses grupos placebo, ou até mais. Então, nós já reconhecemos isso em estudos com ensaio com neuromodulação. Porque o grupo Chan, o grupo placebo, né, na estimulação elétrica, ele é muito bem feito. Então, já está em consenso o uso. Imagina. Então, ele fica mais ou menos 1 minuto com a estimulação elétrica ligada. Então, é uma rampa de 30 segundos e uma rampa de 30 segundos on e off. Existe um estímulo mesmo. Existe um estímulo que não altera nada. Então, já foi feito, por exemplo, EEG e o potencial motor evocado. Interessante. No paciente Chan e não foi visto que não altera nada. Mas ele sente o formigamento. Engana até aluno. Se ele sentar ali, ele não, tô sendo tratado. E aí, no treinamento dos nossos alunos, a gente coloca o Chan neles, desliga o aparelho e pergunta, você está sentindo o quê? Um formigamento, parece o TENS, quando a gente coloca na pele. Um formigamento, isso é mesmo? Tá desligado. Então, é muito legal esse tipo de metodologia Chan nos nossos estudos. Né? Porque realmente engana, mascara o paciente. Engana não, mascara o paciente. Total, não, de verdade. Em 2017, eu estava fazendo o meu doutorado lá na Espanha, e aí a gente tinha também era um tratamento para dor lombar crônica, e a gente tem um grupo que tinha lá uma sequência de técnicas de mobilização e manipulação, e um grupo que era um grupo Chan, que tinha lá ondas curtas bem boladão que eles tinham lá, em que a gente ligava o aparelho, mas obviamente com zero potência ali, mas ele ficava bem próximo das costas da pessoa, a pessoa sentia até esquentar, era surreal. Não, tá esquentando aqui, tava desligado. Só que a gente conseguia colocar o timer, então ele tinha um timer ligado para dar o tempo que realmente tinha desligar. Então, era muito surreal de você olhar para a pessoa e ela tá indo dentro de uma universidade, ela tá deitando, ela tá olhando para uma máquina e, obviamente, a comunicação, esse aqui é tipo um laser, você não sente muito, tá? Tipo, mas ela sabe que o laser funciona porque ela já viu em algum lugar, né? Então, assim, as pessoas de fato acreditam muito. É muito interessante como ela acredita que está sendo tratada, assim como o outro que de fato está sendo tratado, para que seja minimizado, né, essa questão de, não, isso aqui não vai funcionar porque não tá fazendo nada. Mas funciona pelo efeito placebo. Então, em relação à dor, 20% melhora, com certeza. Então, se você tem uma escala de 0 a 10, você está com dor 10, você diminui 20% para 8%. E assim por diante. Né? Então, já foi visto isso. Faz parte do contexto do ensaio clínico alguns pacientes melhorarem com Chan. Né? Mas também tem aqueles pacientes que não melhoram com neuromodulação. E, por exemplo, na fibromialgia, tem pacientes que possuem clusters. Né? Existem talvez alguns outros
mediadores ou características pessoais que aquele paciente ele não responde à neuromodulação. E aí começa a medicina personalizada, né? Medicina lato sensu, o tratamento personalizado. Porque da mesma forma que existem pacientes com depressão que não respondem a um tratamento medicamentoso, porque o modelo dele não se adequa àquele tratamento. Isso também existe para a neuromodulação, né? Então, ainda está em estudo para se saber que tipo de paciente a neuromodulação ela vai interferir mais ou não. Mas já tem uma prévia, assim, tipo, que tipo de indicador mostra que esse paciente tem uma chance menor de receber realmente um resultado positivo? Existe sim alguns estudos muito bonitos do professor André Brunoni, da USP, vale até a pena dar uma olhada, que ele faz isso para depressão. Então ele vê alguns pacientes com depressão que são respondentes ou não respondentes a diversos tipos de tratamento, né? Então a depender, por exemplo, do estado social, comportamento, atividade física, algumas alterações endógenas de modulação da dor, talvez até epigenéticas, podem interferir nisso. Então, porém, esses são estudos que requerem uma quantidade enorme de recursos justamente para identificar esses marcadores. Então, é difícil ser feito, mas já tem alguns estudos interessantes. Show, muito legal. Rodrigo, tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre TCC ou sobre alguma coisa que você queria comentar? Bom, eu acho que... quais são os próximos passos em relação à pesquisa? Boa. Né? Nesse ano nós estamos adquirindo um equipamento novo de avaliação da dor. Então, Valquíria já está convidada a conhecê-lo quando ele chegar. Vou fazer o teste CPM, com você, certo? Isso. Então, é um equipamento que a gente coloca o paciente com uma mão dentro de um gelo e vê se essa dor inibiu a dor contralateral, no membro contralateral. Você não falou que estava lá em Boston? Você fazia isso Sim, direto na neve, exato. né? Não precisa nem de equipamento lá. Não precisava, nem precisava na neve. É só colocar sua mão ao ar livre que congelava a mão. Exatamente. Mas foram momentos muito bons e muito aprendizado. Eu agradeço ao professor Felipe por ter me recebido e a equipe dele, né? E nós estamos submetendo agora um edital americano ao NIH, que é o National Institute of Health, para fazer um estudo aqui, com chikungunya. Então, espero que seja aprovado. Se for aprovado, nós estaremos aí nos próximos 5, 6 anos apenas focados nesse projeto, né, de longo prazo de avaliação completa do paciente com chikungunya e dor crônica. Olha que interessante. Exato. Que massa. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, agradeço a você pelo convite, Valquíria. Eu queria que você deixasse as tuas redes sociais ali pro pessoal, para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Eu sei que você não é o fanático por redes sociais, mas deixei o pessoal poder te encontrar. O tempo é curto e às vezes não temos condições de abarcar essa nova perspectiva, mas o meu Instagram é pegado_Rodrigo, pegado é meu sobrenome, e fiquem à vontade para mandar perguntas sobre estudos, sobre perspectivas, sobre oportunidades, que eu darei aí a resposta devida. Show, Rodrigo. Obrigado, viu, por você estar aqui, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento de você compartilhar com o pessoal. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo na fisioterapia. Parabéns pelas pesquisas, pelo quanto você vem trabalhando em prol desses pacientes que têm dor crônica. Eles precisam cada dia mais ter mais luz, vamos dizer, mais esperança para realmente poder sair dessa zona mais estagnada e realmente poder acreditar que é possível ter uma vida com menos dor e viver melhor, e que a gente consiga aí ter cada dia as respostas mais favoráveis para esses pacientes, né? Exatamente. Eu agradeço a você pelo momento. Isso faz parte da pesquisa também, porque a gente está traduzindo conhecimento para o público em geral e para os nossos colegas fisioterapeutas. Então, talvez o desfecho final da pesquisa seja momentos como esse, onde a gente publiciza o que a gente faz para a sociedade. Mais uma vez, obrigado. Muito bom. São horas e horas de bancada, né? Bancada a gente fala ali, estudando, lendo, para realmente poder reproduzir e trazer um resultado para essas pessoas aí, obviamente para todos os profissionais da saúde e fisioterapeutas poderem estar utilizando, né? Exato. Obrigado, Rodrigo. Gente, se você gostou desse episódio, já deixa aí o seu like, curta esse episódio, compartilha com quem precisa ouvir sobre isso, ouvir mais sobre TCC, aprender um pouco mais, entender sobre essa questão, como que ela pode ajudar na parte da dor crônica e tudo que a gente falou aqui para vocês. Se estiver ouvindo aqui no Spotify também, classifica a gente aí 5 estrelas, segue a gente, porque a gente tá aqui de verdade trazendo um conhecimento de alto nível para você, tá bom? Então, espero vocês, segue a gente também lá
lá no Instagram, Raciocina Comigo Podcast. Não deixe de seguir a gente, tá bom? Espero você aí no próximo episódio. Obrigada.